Eu sou Cláudia Sá, sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vou falar para vocês sobre pálpebras. É um assunto que eu gosto bastante, que eu gosto de tratar bastante. Esse vídeo depois eu vou colocar no Instagram, no IGTV e também no YouTube, tá? Deixa eu só desligar esse ar-condicionado que ele está fazendo um barulho danado, um minutinho. Ficou melhor assim. Eu sou dermatologista, então aqui no Rio de Janeiro eu gosto muito de tratar pálpebras. Eu respeito muito a opinião dos colegas, mas eu acredito que cada profissional tem um jeito diferente de trabalhar. Eu gosto mais de trabalhar com tecnologias, porque eu acho que dá um resultado mais natural do que com apenas utilizando injetores, tá? São coisas diferentes. Então, quando a gente trata as pálpebras, a preocupação é recuperar a elasticidade da pele. Então, essa recuperação da elasticidade, ela se dá pelo estímulo real do colágeno. Então, antigamente, há mais ou menos 10, 15 anos atrás, se fazia preenchimento aqui debaixo da sobrancelha para poder levantar essa região aqui, por exemplo, tá? Mas a gente tem que pensar nas pálpebras, primeiro na avaliação e depois no conjunto todo, pálpebras, os olhos, a região frontal, tá? Então, quando eu examino uma pessoa que tem queixa de pálpebras, de um modo geral a pessoa vem assim, olha, me indica um cirurgião que eu estou precisando operar minhas pálpebras. E a primeira coisa que eu faço é avaliar a pitose da pálpebra, quer dizer, a queda da pálpebra. Quando a gente tem um olho que é aberto como o meu, aparece a íris todinha, a gente tem uma abertura de olho normal e a gente não tem pitose palpebral. Quando começa a haver uma queda da pálpebra e começa a cobrir uma parte da pupila do olho, mais ou menos pela metade, a gente diz que é uma pitose palpebral moderada. E se essa pitose, essa queda da pálpebra, ela cobre toda a pupila do olho, dificultando inclusive a visão, então já é uma pitose palpebral grave. Outra coisa que eu avalio também é pedir para fechar os olhos. Quando a gente fecha os olhos, é preciso que a pele da pálpebra cubra todo o olho para evitar que o olho fique aberto. Isso parece uma coisa óbvia, mas acontece que quando se faz uma cirurgia e se retira a pele, quando não há necessidade, a pessoa fica com dificuldade de fechar os olhos. Esse tipo de problema era mais comum há cerca de 15, 20 anos atrás. Hoje em dia existe toda uma preocupação com a fisiologia da pálpebra. Então, quando tem uma redundância de pele, uma sobra de pele muito grande, que faz aquele relevo em cima da pálpebra, fecha o olho e ainda tem sobra de pele, aí sim eu posso dizer, olha, talvez valha a pena consultar um cirurgião plástico ou um oftalmologista especializado em pálpebra para fazer a correção cirúrgica. Mas a maioria dos casos que eu atendo aqui no consultório, eu posso ajudar com o tratamento com laser de CO2. E além disso, a gente pode também tratar a musculatura da região frontal, aqui da testa, para poder ajudar a levantar o conjunto aqui das sobrancelhas, na lateral, relaxando essa região central. Então, com o tratamento com toxina botulínica, a gente relaxa o músculo que junta as sobrancelhas, relaxa o músculo que faz essa movimentação aqui do nariz, tá? E aqui um pouquinho o periorbitário. São pontos simples, são poucos pontos, e o objetivo é reposicionar a sobrancelha, elevando pelo menos uns 2 milímetros as sobrancelhas. A minha toxina eu faço em mim,
já está precisando refazer, ó, porque quando faz essa movimentação faz um pouco de vincos aqui, mas como eu preservo essa região, existe esse arco da sobrancelha, então nessa região não aplico para poder fazer esse levantamento aqui da pálpebra, desde que relaxa aqui um pouco essa região, então levanta todo esse conjunto aqui. Quando a pessoa tem muita flacidez na região frontal, se a gente fizer a toxina botulínica ali, o que vai acontecer? Em vez de ajudar a levantar a cauda das sobrancelhas, a gente pode fazer o contrário, a gente pode derrubar todo esse conjunto e muitas vezes tem pessoas que utilizam a musculatura da testa para ajudar a abrir os olhos. Então, quando você quando se submete a um relaxamento dessa musculatura, que é o que a toxina faz, existe uma queda do conjunto das sobrancelhas e aí é difícil fazer a reversão e o resultado realmente fica bem feioso. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, a gente tem que avaliar a abertura dos olhos, a gente tem que avaliar a musculatura do terço superior da face, tá? Avaliando essa musculatura, a gente vê se há necessidade de aplicar em alguns pontos a toxina botulínica para poder relaxar onde está contraído demais. E hoje em dia, o que a gente busca não é deixar paralisado com cara de emoji, tá? A tendência da gente é fazer com que a gente tenha uma expressão facial natural. Então, só tirar o excesso de contração, sem deixar totalmente paralisado, porque isso facilita a nossa expressão facial. A gente precisa de uma movimentação facial para dar a nossa identidade. Eu meditando sobre o assunto dessa live essa semana, eu me lembrei que aproximadamente na década de 1970 até 1980 e pouco, que foi a época que eu me formei, que já faz quase 40 anos, a gente ia para um determinado bairro aqui da Zona Sul e todas as mulheres tinham o mesmo nariz, porque entrou na moda fazer uma cirurgia para deixar o nariz assim, ó, empinado para cima, super fino. Todas as mulheres pintavam o cabelo de louro, então parecia assim um time de clones na rua. Então a gente tem que avaliar sempre, eu sempre avalio pensando na evolução do tempo. A vantagem da gente ter uma caminhada mais longa é a gente saber, a gente imaginar o que vai acontecer a médio e longo prazo, tá? Eu tô vendo que tem uma porção de gente querida aqui assistindo a minha live ao vivo. Eu quero agradecer a vocês e vocês sabem exatamente o que eu tô falando quando eu digo que eu quero um resultado natural. Então, o resultado natural para mim é aquele refresh na pele, sabe? A gente ter um refresco na nossa fisionomia sem ficar artificial ou estranho. Porque à medida que as décadas vão passando, a gente não vai tendo o mesmo tipo de rosto. O nosso rosto vai modificando. A gente vai modificando a musculatura, vai modificando a quantidade de gordura, até a parte óssea vai sendo reabsorvida. Então, quando a gente vai ao dentista que precisa fazer algum implante, é necessário inclusive fazer um estímulo ósseo para poder repor, porque a gente vai perdendo tudo isso ao longo do tempo. E todas essas estruturas a gente não consegue regenerá-las todas de uma vez. Então, quando a pessoa faz um preenchimento para melhorar, aumentar bastante essa região aqui malar, por exemplo, você não está restabelecendo os músculos, você está só colocando produto para aumentar o volume do rosto, tá? As pessoas que gostam de fazer volume hoje em dia não aceitam nem essa curva aqui da testa que eu tenho aqui, ó. E já faz um preenchimento aqui e deixa aquele rosto mais alargado. Então, a gente tem que avaliar individualmente para a gente dar soluções individuais que fiquem naturais e que a gente saiba que ao longo do tempo aquilo vai ficar natural e bonito. Então, a minha proposta básica para tratamento das pálpebras é a recuperação da pele da pálpebra.
A pele das pálpebras superior e inferior, elas são muito fininhas, então não adianta fazer tratamento muito agressivo, porque você não vai ter aquela resposta que você tem quando você faz em outras áreas do rosto, onde a pele é um pouco mais espessa. Então, dependendo do tipo de a intensidade da perda de elasticidade da pálpebra, é preciso fazer algumas sessões. Em vez de fazer tudo numa sessão só, você vai fazendo algumas sessões, faz, espera, observa, faz de novo, até você chegar a um resultado que fique bem natural. E como é que a gente avalia a elasticidade da pele? A elasticidade da pele é avaliada pelo Plick Test. O que é isso? Você faz uma pinça na pele e solta, tá? Se eu fizer essa pinça aqui na mão, que pega mais sol, ela vai demorar mais a voltar do que aqui nessa região do braço, que eu peguei mais sol. Quando a gente aperta aqui, ó, ela volta rápido. Se eu apertar aqui, ela vai demorar um pouquinho mais a voltar. E na pele da pálpebra, o que eu percebo é que quando a gente faz o Plick Test que aperta, muitas vezes a pele demora um tempão até esticar de novo. Por quê? Porque perdeu muitas fibras elásticas e fibras colágenas. Por que essa perda ocorre? Independente da evolução da idade, existe também a exposição solar. Que hoje em dia já se sabe que a exposição solar é responsável por 80% do envelhecimento da nossa pele. 20% é a genética. Então, se você tem uma genética boa, por favor, use filtro solar que você vai demorar menos a envelhecer, tá certo? Mas se você já perdeu a elasticidade, porque pegou sol desde pequenininho até hoje, sem usar, por exemplo, um óculos escuro com lente de ultravioleta, a pele vai perder mais elasticidade nessa região onde ela é mais fina do que em outras áreas do rosto. Então, às vezes eu atendo a pessoa com o rosto todo esticadinho, todo bacana, porque cuida, tá usando filtro solar todo dia de manhã, mas a pálpebra, ela tá mais envelhecida do que o resto do rosto. E aí, como que eu gosto de tratar especificamente a pálpebra? Com o laser de CO2, que é esse aqui que está aqui atrás, tá? O laser de CO2 fracionado, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é aquecer a pele. Então ele faz até coloquei numa das mensagens que eu coloquei para avisar da live, um chuveiro, porque com a tecnologia, o raio do laser é dividido em fios bem fininhos. Então a gente faz um chuveiro de laser bem fininho, protegendo o globo ocular. Então eu faço basicamente onde tem a superfície óssea, tá? Eu não faço aqui nessa região da pálpebra, porque mesmo com a proteção, o calor ele pode aquecer a córnea e fazer um quadro chamado de ceratite. Então eu protejo bem a área do globo ocular com um protetor de chumbo para não ir calor no globo ocular. E é por esse motivo, por causa dos olhos, que a gente também não deve se submeter a outros tipos de tratamento, como por exemplo luz pulsada, coisas que vão fazer muito a luz. Há uns anos atrás eu vi pessoas recomendando fazer luz pulsada aqui assim na região da olheira, mas isso nos Estados Unidos eu não vi ninguém que fizesse isso, só aqui no Brasil. Por que não se faz? Porque a luz pulsada na região das olheiras, ela pode lesar a íris. A nossa íris, no meu caso, por exemplo, é uma íris castanha escura. Se eu fizer uma luz pulsada na região da olheira, eu posso lesionar a íris. E o próprio calor da luz pulsada, mesmo com um adaptador pequenininho na ponta, ela pode se irradiar nos ossos da face. Então, na própria estrutura do osso, ela pode se desviar, porque a luz ela pode bater, refletir e se desviar para outros lugares. Então, eu uso basicamente o laser de CO2. O laser de CO2 ele tem uma curva de aprendizado.
até se tiver alguém assistindo, quiser aprender como que eu faço o laser de CO2, entre em contato comigo, que a gente pode fazer aqui um workshop, um hands-on para aprender como é a técnica, uma técnica conservadora, mas com resultados muito bons. Então, com anestesia tópica, eu uso apenas anestesia em creme, eu passo anestesia, a pessoa fica entre 30 e 45 minutos com aquela anestesia, depois tem que lavar bem, retirar todo o anestésico e então fazer o laser de CO2. Depois do laser de CO2, as pálpebras vão ficar rosadas. As pessoas assim atópicas que têm tendência a ter alergia, pode ter um edema, ficar inchado assim uns 2 dias, mas já no terceiro dia já não tem nenhum tipo de inchaço, tá? E apenas umas crostas bem fininhas, porque como o chuveirinho do laser, ele faz raios de 350 micras, é muito fininho, então são casquinhas bem pequenininhas. Como o tratamento é individualizado, dependendo do formato da pálpebra, algumas têm um pouco mais de flacidez num determinado ponto do que em outro, então se faz um planejamento antes da pessoa deitar, para poder fazer exatamente do jeito que precisa. Então, às vezes uma passada só é o suficiente e às vezes precisa de pequenos toques em alguns lugares, uma segunda passada de leve em alguns lugares, para a gente ter já esse resultado inicial. Como que eu sei que aquela sessão, aquela primeira sessão, valeu a pena e ficou bacana? Porque o olho fica mais aberto. Então, quando a gente termina a sessão, a gente já percebe que houve uma retração da pele imediata, a gente já vê essa retração imediatamente, e isso me dá aquela segurança de que vai ter um bom resultado. Eu também gosto de pedir para voltar em cerca de 10 dias, mais ou menos, entre uma semana e 10 dias, para ver se está tudo em ordem, para reavaliar novamente, porque embora algumas pessoas sejam muito claras, elas podem ter tendência a pigmentar. Eu prefiro tratar como se todos nós fôssemos bem morenos, porque a gente vai ter menos erro e menos problemas assim. E a pigmentação, se a gente não cuidar, ela começa no 21º dia. Então, é muito importante para mim, como dermatologista, como profissional, é que a pessoa caminhe junto comigo. Quer dizer, eu explico tudo como eu estou explicando para vocês. Se tiver qualquer dúvida, eu esclareço as dúvidas que houver. Não existe milagre, existe persistência e trabalho bem feito. Mas esse trabalho ele precisa da colaboração da pessoa que está se submetendo. Então, entender o que está sendo feito, por que está sendo feito, seguir todas as orientações para poder a gente chegar junto. Para mim é muito prazeroso tirar uma foto, como eu faço aqui com o meu estúdio de fotografia. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui, ó, no meu estúdio, eu faço uma foto com esse fundo. Olha só que legal. Dá um contraste bem bom, ó. Tá vendo como é que modifica, que a gente com fundo azul, o contraste com a pele, realça a pele, tá? Se a gente muda a cor do fundo, a tonalidade da pele fica diferente e o que a gente está enxergando também fica diferente. Então eu faço com iluminação, esse aqui é o fiozinho do meu flash, tá? De fotografia. Eu tenho estúdio mesmo, eu tenho aqui deixa eu mostrar aqui, esse lado de cá. Eu tenho 2 tochas de flash, tá? Profissional. Eu utilizo uma máquina profissional também para poder fazer uma fotografia que seja bem próxima da realidade e que eu possa depois refazer essa foto com a mesma iluminação, tá? Com o mesmo tipo de câmera, o mesmo distanciamento,
Como é que eu consigo tudo isso? Primeiro, a iluminação é uma iluminação própria, ela vai dar sempre aquela iluminação de 5.500K, que é a luz do sol, como se fosse a luz do dia. Depois eu uso uma máquina profissional e utilizo uma lente de 100 mm fixa. Com isso, eu só consigo enquadrar a pessoa se ela estiver bem posicionada, né, na altura, e se eu estiver sempre na mesma distância. Então, quando eu fizer uma próxima imagem, eu vou ter exatamente o que eu tive com a primeira imagem. Então, o antes e depois ele fica bem fidedigno. Fazendo com máquina profissional, o que eu consigo? Se a gente faz com um desses programas que apoia o queixo, por exemplo, o que a gente faz? Eu vou simular aqui no celular. Se eu caminhar em direção ao celular, o meu nariz cada vez vai ficando maior, porque ele está em primeiro plano. Então essa região aqui, ó, vai ficando mais arredondada, a gente vai ficando com cara de peixe, porque está em primeiro plano. Então se a gente apoia o queixo naqueles equipamentos, ele só dá 1 metro. Então ele vai ficando com as medidas do rosto distorcida. Se eu vou me distanciando, e eu sempre gravo a live com essa distância, eu tenho uma medida mais proporcional de acordo com a luz que eu estou utilizando. As fotos com o celular, elas não são tão bacanas, porque o celular, agora os mais modernos, eles têm filtros para embelezar a pele, então é uma coisa automática. E o acerto de luz, o balanço de luz, ele é muito variável. Então, se eu modificar um pouco a posição do celular, basta modificar um pouco, que a luz vai se modificando também, ó. Eu não sei se vocês percebem, ó, o fundo modifica, a iluminação modifica, que eu estou usando só a iluminação do teto, que a minha sala é bem clara, tá? Então, nessa posição, eu encontrei a melhor luz para fazer essa live para vocês. Se eu começar a utilizar o celular, que não é o adequado para fazer minhas fotos de antes e depois, eu vou ter sempre fotos que não condizem com a realidade. Por que eu estou contando tudo isso, se eu vim falar de pálpebras? Porque as pálpebras são muito delicadas, muito fininhas, então a gente precisa de um registro bem de acordo com a realidade. A gente não pode confiar até algumas vezes em fotos de antes e depois digitais que a gente vê na internet, por exemplo, porque essas fotos podem estar perfeitamente manipuladas. Então a gente precisa de fotos reais para a gente entender o que está acontecendo, tanto para mim como para a pessoa que se submeteu ao procedimento das pálpebras, tá? E por que por exemplo, eu queria falar um pouco assim da minha filosofia de trabalho. Por que o nosso grupo de WhatsApp, quem quiser participar, é só pedir para a Thaís, que ela envia o link, tá, do grupo. Por que eu coloquei o nome do grupo de Renove Sua Pele? Porque a minha filosofia de trabalho é de renovação, é ser você cada vez mais você. Então, quando a gente faz um tratamento para dar um refresco na pele, para se sentir mais agradável consigo mesmo, melhorar a sua autoestima no sentido de que você se olha no espelho e não se vê com aquela fisionomia cansada, então você está no profissional certo. Se você quer ficar parecendo uma pessoa que não é você, com excessos de preenchimentos e modificações no seu visual, modificações radicais, então eu não sou a profissional indicada, tá? Então o que eu faço aqui é trazer cada vez mais a pessoa para uma década atrás, por exemplo. Essa semana eu fiquei feliz porque eu vi que em Cannes aquela atriz Andie MacDowell, ela apareceu com o cabelo dela sem pintar,
sem muitos procedimentos radicais no rosto, e ela estava absolutamente natural e expressando na felicidade dela o que ela tem de melhor. Então, quando a gente se expressa, a gente quer se expressar com o que a gente tem, não com o que a gente está imaginando que podia ser, porque isso não traz felicidade. Quanto mais centrado a gente está com o que a gente sente, com o que a gente quer, melhor, mais feliz a gente fica e menos depende de coisas mais externas. Eu fico feliz tratando vocês, tratando as pálpebras aqui com o laser de CO2, porque eu vejo resultados muito bacanas e isso é muito gratificante para mim, então isso me deixa feliz, tá? Eu não vou me estender muito, porque eu acho que eu já abordei todos os pontos desse assunto, inclusive com questões da fotografia, da avaliação, como é que eu faço o tratamento. Semana passada eu falei do BBL, eu utilizo também o BBL para tratar essa região frontal aqui, tratar essa parte aqui, que aí a gente consegue também trabalhar um pouco essa questão da flacidez. Tem pacientes que nem precisam fazer toxina, porque faz o BBL com o infravermelho e a gente trabalha aqui, então acaba fazendo um trabalho conjunto. Melhora um aspecto com um tipo de equipamento, com outro tipo de equipamento a gente faz então o tratamento das pálpebras, tá? Eu queria desejar para vocês uma semana bem bacana, que a gente não fique só pensando em coisa triste, a gente tem que pensar que são novos recomeços e que essa crise sanitária ela veio para todos nós e a gente tem que caminhar para frente, não adianta a gente sentar e lamentar, a gente tem que ir caminhando e seguindo e seja cada vez mais você, renove sua pele e seja mais feliz, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, boa semana para vocês. Semana que vem, na próxima terça, a gente faz outra live. Eu queria até, se vocês quiserem, pode me mandar sugestões de temas que eu estou à disposição para explicar, tá bom? Eu gosto muito de explicar e explicar as coisas que eu faço, como que eu faço, tá? Um grande abraço para as queridas que estão aqui me assistindo. Beijos grandes, beijo, beijo, beijo. Adorei os corações. Beijo, gente. Tchau.